Bem-vindos a mais um episódio da série Jesus Histórico, onde nós estamos procurando todas as informações históricas que nós temos sobre Jesus, a sociedade em que ele vivia, e hoje nós falaremos sobre o pai de Jesus, e não estamos falando de Deus. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que quando estamos falando de Jesus histórico, nós estamos falando de um homem que nasceu em um lugar, em um momento, filho de um pai e filho de uma mãe. E para uma criança nascer, pelo menos naquela época, só existia uma forma. Dentro da fé cristã, Maria recebeu a visita do Espírito Santo e assim ela concebeu Jesus. E Jesus teria nascido de um nascimento virginal. Mas dentro da história, e o nosso assunto aqui é o Jesus histórico, um nascimento virginal fica inconcebível, né? Então, primeiro, eu quero mostrar para vocês as diferenças que há nas narrativas do nascimento e da infância de Jesus. Nós temos 4 evangelhos e quando nós lemos a Bíblia de qualquer jeito, parece que todos estão falando exatamente a mesma coisa, mas não é. São 4 narrativas e cada uma tem as suas particularidades. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, quando vai falar sobre o nascimento, a infância de Jesus, é uma história impregnada com a história judaica, né? Inclusive a genealogia de Jesus vem lá de Abraão até José, que seria o pai de Jesus. Depois tem o anúncio, a concepção pelo Espírito Santo, a visita dos magos, a fúria do rei, a fuga para o Egito. Já no Evangelho de Lucas, as mulheres ganham mais espaço e entram em cena, né? Depois do Zacarias receber a notícia que a mulher dele ficaria grávida do João, o João Batista, a Isabel ganha mais cena, né? Depois nós temos a Maria recebendo a visita. Maria depois visita a Isabel, tem um Magnificat maravilhoso da Maria. Bom, essas duas narrativas, Mateus e Lucas, têm em comum o seguinte: os dois falam de um nascimento virginal. Mas sabe o que tem mais em comum essas duas narrativas? São construções teológicas eruditas, né? Que datam lá o ano 80, 90, talvez, depois de Cristo. E eles só tiveram que construir essa narrativa porque quando eles foram relatar sobre Jesus, aí sim já haviam os questionamentos de quem é esse tal Jesus, de onde ele veio, era filho de quem? Coisa que lá no começo, no ano 50, 60, essas questões não tinham a menor importância, né? Isso só começa a ganhar importância com os primeiros cristãos. O Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho, o mais antigo e o mais fidedigno historicamente, ele já começa mostrando Jesus sendo batizado por João com 30 anos. O Evangelho de Marcos não foi uma construção teológica de alguém erudito, né? Foi uma construção popular da comunidade que Marcos pastoreava. Então perceba essas questões, de onde ele veio, que dia ele nasceu, o nome do pai dele não era importante. Agora, uma das coisas mais impressionantes que tem no Evangelho de Marcos é que quando ele vai identificar Jesus, ele diz que Jesus era filho de Maria. Identificar uma criança, uma pessoa pelo nome da mãe, era extremamente incoerente na cultura hebraica antiga. Perceba que no Evangelho de Lucas aparece a mesma cena, mas como trata-se de uma construção um pouco mais tarde de um erudito, aí ele arruma, ele fala, Jesus era o filho de José. E tem o Evangelho de João, né, que é o evangelho bem mais tardio, que foi escrito especificamente para os judeus, para convencê-los de que eles tinham matado Jesus, o Cristo. Então João já começa falando que Jesus era filho de Deus, porque a proposta do João ali não era histórica, e sim teológica. Então nos parece que essa ideia da construção virginal é um pouco tardia, quando tiveram que assumir que Jesus seria o Messias, né? Então começaram a enquadrar Jesus em muitas profecias que acreditavam ser do Messias. Então aqui, como nós estamos na busca pelo Jesus histórico, a pergunta continua: quem é o pai de Jesus? Bom, a linha mais lógica, mais racional seria, José. José se relacionou com Maria antes do casamento, ela engravidou, então José é o pai de Jesus. Mas se a gente assumir que José era o pai de Jesus de fato,
e que a comunidade ao redor sabia disso, tem muitas questões que fiquem abertas. A primeira delas, e eu já mostrei aqui, porque Marcos, o primeiro a identificar Jesus, identificou ele como filho da Maria, indo completamente contra toda a cultura da época. E porque depois, na construção teológica do nascimento virginal, um anjo teve que aparecer a José para convencê-lo de não abandonar Maria. Lembra dessa história? Teve uma discussão que Jesus teve com os fariseus, e tentando se defender de Jesus, os fariseus lançam essa aqui, ó. Pelo menos nós não somos filhos ilegítimos ou filhos da prostituição. Como se eles estivessem dando uma indiretinha para Jesus, entende? Numa outra discussão com essa mesma galera, Jesus é indagado, e onde é que está o seu pai? Mas eles não sabiam que o pai de Jesus era o José. E a gente pode ir além. Por exemplo, você já se perguntou por que Jesus nunca se casou? Ainda mais considerado um rabino, como Jesus foi. Um rabino, ele era obrigado a se casar. Então não, Jesus não era um rabino oficial, mas ele era considerado. E mais do que isso, era muito normal para um homem casar. A desenvoltura de Jesus com as mulheres, que nós temos nos relatos do Evangelho, não mostram Jesus que teria problema algum com o sexo oposto. Então a pergunta é, por que Jesus não se casou? Por que ele não teve filhos? Uma possibilidade, uma resposta possível para isso é que Jesus era um mamzer, um filho bastardo. Na cultura judaica havia uma série de restrições para um bastardo, tanto na Talmud como na Torá, na nossa Bíblia. Olha o texto de Deuteronômio dizendo que quem tinha nascido de forma ilícita, quem era um bastardo, não seria aceito na Assembleia do Senhor, e os seus descendentes sofreriam a mesma imposição. Então um bastardo, um mamzer, não poderia se casar, pelo menos legalmente falando. E se ele tivesse filhos, netos, bisnetos, todos ficariam com esse estigma. Então uma forma de proteger as suas próximas gerações disso era não ter filhos. Essas são algumas suposições de que Jesus, em alguns momentos, sim, foi tratado como um bastardo. Então, nesse caso, Jesus não seria filho do José. E todos sabiam que José assumiu Jesus, mas que, de fato, ele não era o pai legítimo. Então, a pergunta ainda continua, né? Quem é que vai assumir Jesus? Orígenes, um teólogo cristão do segundo século, faz uma citação do Celso, que era um filósofo pagão. Ele diz o seguinte: esse Celso dizia ter ouvido de um judeu a história do nascimento ilegítimo de Jesus. A Maria teria sido expulsa de casa pelo seu marido carpinteiro, porque teria tido um caso com um soldado romano, e tem até o nome do soldado, o nome não, o apelido dele, o tal do Pantera. Mano, Pantera é muito nome de Ricardão, né? Vamos falar a verdade. E pode parecer engraçado, mas era um nome muito comum de um soldado romano, era um título, um apelido muito comum nas tropas romanas, os Panteras. Dentro dessa narrativa, quando José descobre o tal do Pantera, né, ele expulsa Maria e pretendia expô-la à vergonha pública, e não só à vergonha, né? Porque, de acordo com a lei da época, ela poderia inclusive ser apedrejada. E é nesse momento, então, que a fé cristã coloca que teria aparecido um anjo e dito para José: não faça isso. Se foi anjo ou não, nós não sabemos, né? Mas algo impediu, de fato, que José tivesse feito essa exposição pública da traição da Maria. Afinal, José assumiu Jesus, tratou Jesus como filho. Quando Jesus tinha 12 anos, nós temos ainda informações de José sendo pai de Jesus. Em outras narrativas, Jesus foi chamado de filho do carpinteiro. Inclusive, Jesus pegou a profissão do pai. Então, independente de quem era o pai legítimo de Jesus, sim, José que pegou para criar. E como todo mundo sabe, pai é quem cria. Nesse ponto aqui fica claro como que a fé e a história podem caminhar juntas, né? A nossa fé, ela pode ser construída nessas lacunas de informações que nós temos. E aí nós temos uma fé inteligente, uma fé saudável. Quando a nossa fé, ela vai contra as informações, ela vai contra a ciência, na verdade não é uma fé,
é uma religiosidade cega e burra. Então, voltando ao Pantera, né, que era um nome muito comum lá nas tropas romanas, né? Pantera era tipo o nosso Enzo, né? Como daqui muitos anos teremos aí muitos adolescentes Enzos, né? Parece que o Pantera lá no meio dos romanos era os Enzo. Além dessas informações aqui do Orígenes, citando Celso, teve também o Tertuliano, um padre da igreja africana, que fez uma citação também sobre isso. Ele relatou um boato de um judeu que tratava Jesus como filho da prostituta. Lembrando que o fato apenas de uma mulher querer ter uma vida sexual, por exemplo, naquela época, já era o suficiente para uma mulher ser chamada de prostituta, tá? Mas também existe uma outra possibilidade. Ao invés de ter sido um romance, né, ter sido um flerte, uma pulada de cerca da Maria, que era uma menina muito nova, existe uma possibilidade um pouco mais triste, porém bastante comum na época, que é a possibilidade da Maria ter sido violentada, estuprada por um soldado romano. Roma estava sobre Israel, as tropas romanas o tempo todo ficavam andando nas regiões da Judéia, da Galiléia, e não tinha nenhuma fiscalização. Esse tipo de violência sobre as mulheres, infelizmente, eram bastante comuns. Então, facilmente, esse tal soldado, chamado Pantera, poderia ter feito isso sim com a Maria, inclusive de forma pública, né? Eles não tinham a necessidade de esconder. Então, de acordo com essa narrativa, a Maria teria sido violentada, as pessoas ao redor sabiam disso. E depois de um tempo ela apareceu grávida, então a dedução era lógica. Jesus era filho daquela violência, filho daquele tal soldado chamado Pantera. Bom, tudo isso é o resumo de informações históricas que nós temos, né? Jesus era filho de Deus, Jesus era filho de José, Jesus era filho do Pantera, o amante da Maria, ou Jesus era filho da violência de um homem que violentou uma mulher? Bom, eu não sei, eu não tenho certeza de nada disso. Eu queria saber até a sua opinião. O que você acha? Comenta aqui pra mim. E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e manda esse vídeo pra alguém que você acha que vai gostar também. Quem quiser estudar mais sobre Jesus histórico e ter livraços aqui como esse, ó, tô sempre trazendo um livro melhor que o outro sobre Jesus histórico. Lembra que a editora Vozes tem uma parceria comigo e tem o meu cupom lá Berlofa30, hein? Você coloca lá Berlofa30 e ganha 30% de desconto em todos os livros lá da Vozes, hein? Quem quiser estudar teologia comigo já sabe, procura a Escola Brasileira de Teologia e dá uma olhada lá que sempre tem um link ativo do próximo curso que a gente vai lançar. Dá um salve lá no meu Apoia-se, entra no grupo de WhatsApp comigo na Comuna do Berlofa. Vai lá no Apoia-se, me apoia e eu te espero lá no grupo pra gente bater papo, trocar figurinha e até estudar junto, né? Então é isso aí, obrigado, até o próximo vídeo da série Jesus História. Tamo junto e que Deus abençoe.